partir de agora no Revista Justiça Mundo Digital. E agora no Revista Justiça vamos falar sobre uma pesquisa feita pela Ipsos e o Google com 21 mil pessoas em 21 países e mostrou que em 2024 o Brasil ficou acima da média global no uso da inteligência artificial, com 54% dos brasileiros relatando que já utilizaram a IA generativa, enquanto a média global ficou em 48%. A pesquisa indica que os brasileiros veem a IA como uma força transformadora em diversos setores, com destaque para a ciência, 80%, medicina, 77%, a agricultura, 74% e a segurança cibernética, 67%. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em direito digital, o doutor Fernando Pérez. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Muito obrigado, querido Sérgio, todos da rádio, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, doutor Fernando Pérez, inteligência artificial justamente num ótimo momento, né? Que estamos aí com o DeepSeek versus a inteligência artificial norte-americana. Como o senhor, inicialmente, antes de falarmos desse estudo, vem avaliando esta causa toda, né? Que os chineses provocaram justamente nesse mercado digital com a DeepSeek? Veja, a tecnologia, né, as diversas plataformas e sistemas de inteligência artificial, eles estão se aperfeiçoando, né, avançando cada vez mais na sua complexidade, na sua simplicidade também. E nós, usuários, estamos aprendendo a utilizar esses sistemas, que pode ser um aplicativo, um site, até de forma indireta, quando a gente acessa um banco, por exemplo. Estamos aprendendo cada vez mais também a lidar, né, não só a usar, mas lidar com esse tipo de tecnologia. E com isso, várias alternativas, várias possibilidades vão aparecendo para nós também. Hoje já existem dezenas de milhares de sites, de aplicativos, de sistemas de inteligência artificial. Alguns genéricos, como o ChatGPT, que nos ajuda, né, a fazer várias atividades, e alguns específicos. Tem um que ajuda a fazer uma planilha, tem outro que ajuda a fazer uma apresentação para uma palestra, ou fazer ou corrigir um texto, e por aí vai. Agora, essa tecnologia, ela sempre foi muito cara, né? E existem alguns serviços pagos, como o ChatGPT, por exemplo, que ele não é tão barato quanto outras plataformas que talvez a gente utilize. Só que essa tecnologia, à medida que nós utilizamos mais, à medida que ela se desenvolve, ela vai se tornando também mais barata. Então vão aparecer, já existem na verdade, mas vão aparecer cada vez mais outras alternativas ao ChatGPT. E eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, né? Não estou avaliando as plataformas, mas vão aparecer outras alternativas, muitas delas talvez gratuitas, ou como a nova plataforma chinesa, que ela é open source, né? Ou seja, ela tem um código aberto e outros desenvolvedores, outras pessoas podem utilizar esse código para desenvolver as suas próprias plataformas, veja só. Então, a partir disso, né, o DeepSeek ele abre uma outra possibilidade, porque outras pessoas vão utilizar essa plataforma e fazer as suas próprias plataformas. Então, a gente vai ver muitas outras possibilidades com mais custo, com menor custo, algumas gratuitas, e cabe a gente saber utilizar, né, e repito, saber lidar com essas tecnologias. Isso vai acontecer com cada vez mais intensidade a partir de agora. E rapidamente, doutor Fernando, temos o assunto da pesquisa, mas ainda falando sobre o DeepSeek. Por que ele causou todo esse efeito, e principalmente a questão do custo, né, que afetou até grandes fabricantes de componentes? O que houve que a chegada do DeepSeek balançou literalmente este mercado? Um dos principais argumentos, uma das principais questões que foram abordadas seria o custo que foi utilizado, ou seja, um custo extremamente menor do que o ChatGPT para desenvolver a plataforma. Então, hoje, se eu quisesse, né, hipoteticamente, desenvolver uma plataforma igual, nos mesmos moldes, do mesmo jeito que o ChatGPT foi feito, eu teria que gastar bilhões de dólares para poder desenvolver uma plataforma como essa. E essa era a ideia. E o DeepSeek, ele veio para falar, olha, eu gastei alguns milhões de dólares para produzir uma plataforma que é, em tese, entre aspas, né, exatamente igual, que ela permite as mesmas possibilidades. Não possibilidades, eu digo, de pesquisa, porque ela tem algumas limitações. Por ser um software, uma plataforma chinesa, o governo chinês ele impõe algumas medidas muito mais restritas de pesquisa, por exemplo. Não é qualquer pergunta que ele vai te responder.
Mas a ideia de que eu posso, com um percentual muito menor, né, um valor muito menor, produzir uma plataforma como essa, fez inclusive com que até os fabricantes de chips, de componentes, né, de sistemas que são utilizados para desenvolvimento dessas plataformas, também ficassem assustadas, espantadas, porque a ideia de que eu preciso esse valor tão grande para produzir uma plataforma foi contestado pelo DeepSeek, né? E justamente e ele vai prover ainda esse código para quem quiser utilizar. Então ele vai dar os argumentos, a forma, né, o método de criação dessas outras plataformas. E essa foi uma das principais questões abordadas pelos desenvolvedores do DeepSeek. Nós viemos apresentar algo parecido com o ChatGPT, que vai ter um custo muito menor, e se você quiser produzir algo, você pode utilizar a nossa plataforma. E o ChatGPT, ele vem discutindo, por exemplo, ele tem um valor hoje, uma média de $20 para o usuário ter um serviço adicional, além daquele limitado, né, do gratuito. Mas ele já propõe aumentar esse valor ou criar um outro plano ainda mais caro. Então, exatamente no momento que o ChatGPT vem falar em que ele vai criar um plano com valor maior, veio uma outra plataforma e falou, o nosso vai ser mais barato e você vai poder utilizar para outras possibilidades. Então isso vem a questionar e dar novas possibilidades, inclusive para os desenvolvedores. Muito bem, doutor Fernando. Vamos falar agora sobre inteligência artificial. Tivemos esta pesquisa Ipsos e Google, que aponta que o brasileiro faz o uso acima da média. Qual a sua análise inicial? Aqui no Brasil, nós temos um número de usuários de celular, né, de aplicativos muito grande. E isso impacta diretamente, naturalmente, no uso de aplicativos e na forma mais dinâmica que a gente utiliza a internet. Nós utilizamos bastante redes sociais, nós utilizamos muito o WhatsApp e outros aplicativos de mensagens. E o ChatGPT, ele acaba ficando, e outras plataformas, não o ChatGPT só, mas outras plataformas de inteligência artificial, elas acabam ficando mais à mão, né, literalmente mais acessíveis nesse sentido. E o brasileiro, de uma forma geral, ele fica muito antenado nas novidades. Ou seja, quando lança alguma coisa, inclusive o mercado brasileiro, ele tem sido visado por plataformas internacionais justamente porque os usuários brasileiros eles são bastante ágeis no uso de novas plataformas, de novidades, né, de novos tipos de aplicativos, de redes sociais. Então isso com certeza impactou bastante no percentual, ou seja, né, no impacto que isso teve nas respostas dos brasileiros. E, além disso, a forma como a inteligência artificial vem se desenvolvendo, a mídia vem trazendo ótimas e importantes informações sobre a importância e os cuidados que a gente tem de inteligência artificial, no utilizar da inteligência artificial, e isso também é extremamente importante. Então, muitas pessoas, todos nós, utilizamos muitas vezes a inteligência artificial até de forma indireta, sem saber. Eu estou utilizando uma rede social, um aplicativo do banco ou uma loja virtual. Muitas vezes é uma inteligência artificial que está interagindo comigo, ou ela que está analisando as minhas informações de alguma maneira ou outra. E nós nem sempre temos essa consciência e aos poucos vamos aumentando esse conhecimento. Então, nas respostas, as pessoas elas estão mais confortáveis em dizer, mesmo que indiretamente, que estão utilizando a inteligência artificial. Então, cada vez mais. E nós temos uma nova geração também de crianças e adolescentes, onde não existe um tabu, né, uma preocupação no que é a inteligência artificial. Simplesmente utilizam como parte do dia a dia, né? E, doutor Fernando Pérez, esta utilização por maior parte aí no Brasil, né? A pesquisa aponta que os brasileiros são as pessoas que mais utilizam a inteligência artificial. Quais os cuidados que precisamos ter? A gente tem que tomar muito cuidado com duas questões extremamente importantes. A primeira delas, muitos criminosos utilizam a inteligência artificial para aplicar os golpes. São velhos golpes praticados por novos meios. O criminoso ele utiliza um aplicativo que simula a nossa voz para nos mandar uma falsa mensagem lá no WhatsApp, ou ele cria uma imagem, cria um vídeo de uma pessoa famosa para simular, por exemplo, uma falsa venda de produtos. Então, ao passo que nós utilizamos cada vez mais a inteligência artificial, a gente tem que pensar que pessoas de má fé, que criminosos também utilizam. Então, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, recebe, que a gente acessa nas redes sociais, né?
uma outra questão que é extremamente importante se trata da nossa privacidade. A maioria dessas plataformas, né, a grande maioria dessas plataformas de inteligência artificial, elas estão sediadas em outros países. E a gente tem encontrado assim, muitas dessas plataformas que não seguem minimamente uma legislação de privacidade de dados. Nem, não digo só a legislação brasileira, até mesmo a legislação de outros países. Como, por exemplo, fotos de crianças e adolescentes do Brasil que foram obtidas por meio das redes sociais eram utilizadas em uma plataforma de inteligência artificial lá da Europa, sem, naturalmente, as crianças e adolescentes saberem. Porque essas plataformas, quando eu vou lá, por exemplo, no aplicativo e peço para alguém, né, para o sistema produzir um texto para mim, ou ele produzir uma imagem, uma foto para utilizar na escola, no trabalho ou por brincadeira, ele precisa entender como é que é uma foto, uma imagem real. Então ele aprende, o aprendizado da máquina, ele se faz obtendo arquivos de outras pessoas, de redes sociais, da internet. Só que essas plataformas, elas não seguem, muitas dessas plataformas não têm seguido. E eu dou um exemplo, existe uma empresa que está aqui no Brasil, Sérgio, cadastrando íris das pessoas e pagando por isso. Inclusive, até a justiça tem questionado a validade desse tipo de atitude. Ou seja, a pessoa vai até um posto de coleta presencialmente, eles fazem uma leitura da íris da pessoa, pagam para aquilo. Por quê? Porque eles querem aprender como é que são os dados, como é que se faz a leitura de uma íris, porque do mesmo modo que a gente bota o dedo ou bota a mão para ser identificado, a gente pode ser identificado pela íris, e muitas informações podem ser obtidas até mesmo se a pessoa tem alguma doença, por exemplo. Imagine só a invasão de privacidade quando alguém conseguir acessar essas informações sem a nossa autorização. Então, com a inteligência artificial é a mesma coisa. Existe um mundo todo de inteligência artificial obtendo esse tipo de informação e a gente não tem garantia que eles estão protegendo a nossa privacidade. Então, na hora de utilizar, assegurar que a gente está utilizando, né, um aplicativo que respeita aos nossos direitos. Pois é, doutor Fernando Pérez, as pessoas não dão devido valor às íris que tem, né? Mas existe até uma ciência, a iridologia, que faz a análise da íris da pessoa. E eu, particularmente, até consulto um iridólogo que, pela minha íris, ele sabe me dizer até como é que está a minha saúde e até o passado da minha saúde, as doenças que eu já tive ou que já tenho e carrego comigo. O senhor sabia disso? Sabia, veja que às vezes a gente pensa que é ficção científica, né? Que isso só acontece em filme. E veja só, imagine todo esse conjunto de informações que você me disse. Ou seja, às vezes a leitura da íris, vamos dizer que a gente precisa fazer a leitura da íris, e não é uma tecnologia do futuro, só que ela não é tão barata quanto aquela tecnologia tem uma fechadura que a gente coloca o dedo, por exemplo, né? Ou a gente vai lá no banco e coloca a mão, coloca o dedo também para fazer a identificação biométrica. A leitura da íris, o equipamento ele é um pouco mais caro, então por isso que a gente não vê todo dia. Mas imagine que, para eu entrar na empresa, vai ser feita a leitura da minha íris, e a empresa vai saber se eu estou com alguma doença ou não, se eu tenho uma predisposição para uma doença daqui a 10 ou 20 anos, ou se eu tenho algo no passado em relação a isso. Então, veja só, tanto é verdade que, como eu disse, muitos médicos conseguem fazer análise da nossa saúde, né, e a existência, a predisposição de algum tipo de doença. Agora, a máquina fazendo isso e compartilhando isso sem a gente saber, quando eu vou lá no médico, eu dou autorização para ele. E a máquina? E a inteligência artificial? E será que ela vai ser imparcial conosco, sabendo que a gente tem uma doença, por exemplo, né? Ou que a gente tem ou seja, são muitas dessas questões que parece que não nos afeta ainda diretamente, mas isso está incontrolável, né? Para tudo isso virar um caos, basta a gente continuar fazendo o que está fazendo. A gente vai ter um impacto em algum momento que talvez seja irreversível. E, doutor Fernando Pérez, sempre voltamos à questão do direito autoral e o uso da inteligência artificial, porque as pessoas acham fácil, né? Vão lá na IA, faz a demanda, pede a demanda, IA responde, mas e o direito autoral? Veja que ao mesmo passo que nós temos uma legislação que a gente tem que se preocupar com algumas questões, tem algumas questões que a gente não vai conseguir impedir que aconteça. Por exemplo, o uso da inteligência artificial dentro da escola, né?
Então, será que a gente vai conseguir impedir os alunos de utilizar uma inteligência artificial? Ou será que, em vez de impedir de utilizar a inteligência artificial, e agora é uma discussão sobre o uso do celular no ambiente da escola, dentro da sala de aula, né? Uma lei que não permite a utilização do celular, será que a gente tem que impedir, ou será que eu posso educar, não só crianças e adolescentes, mas os adultos também, sobre o uso correto, o uso ético? Parece uma utopia, né? Parece algo tão distante, mas mesmo que eu controle uma plataforma de inteligência artificial para que ela não fira os direitos autorais de alguém, eu vou ter outra plataforma que não vai ter tanto controle que vai fazer isso. Então, é algo assim extremamente complicado, e a gente tem que trabalhar também na educação digital para evitar que muitas dessas coisas aconteçam. Muito bem, conversamos hoje com o Dr. Fernando Pérez a respeito de uma pesquisa feita pela Ipsos e pelo Google com mais de 21 mil pessoas em 21 países, mostrando que em 2024 o Brasil ficou acima da média global para o uso da inteligência artificial, com 54% dos brasileiros relatando que utilizaram a IA generativa, enquanto a média global ficou em 48%. Dr. Fernando, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio, que todos tenham um excelente dia.